A gente precisa entender que tudo possui uma história. A evolução do organismo humano, ela não é diferente disso. Temos um passado, temos um presente e temos potencialidades que aos poucos vão se apresentando para o futuro. Toda a nossa história, naturalmente, tem uma ligação com a história do nosso corpo, com a história da evolução do nosso organismo. Será que o nosso processo evolutivo já se completou? No programa de hoje, a impressionante evolução do bicho homem. Fiquem com a gente e apreciem mais esse episódio da série Coletividade. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo vai trazer elementos de reflexão que vai poder impactar diretamente na tua visão, na visão que tu tem a respeito da vida e na forma com que tu enxerga a nossa sociedade. Como nós vimos no último episódio, as capacidades cognitivas dos primatas estão ligadas a dois elementos sobretudo: a sociabilidade com os demais membros do grupo e aos estímulos que vêm do ambiente natural, do ecossistema onde esses animais habitam. São esses dois elementos que vão fazer desenvolver, digamos assim, os aspectos cognitivos dos primatas. Se vocês não assistiram o vídeo passado, a gente vai deixar aqui no card o link para vocês acessarem. É muito importante acessar esses outros vídeos para vocês terem o senso da continuidade dessa série. Então, com os seres humanos, como derivamos dos primatas, naturalmente o nosso desenvolvimento cognitivo se deu da mesma forma, ou seja, a dar uma relevância extrema aos estímulos que vêm do ambiente e ao mesmo tempo ao convívio com os demais membros dos nossos grupos. Vamos pensar um pouco na evolução desse nosso aparelho cognitivo, mais precisamente na evolução do cérebro. A história da evolução do cérebro está dividida em duas perspectivas. Uma perspectiva filogenética, da filogênese, e uma perspectiva ontogenética, que diz respeito à ontogênese. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre cada uma delas. A filogênese é um processo que precisa ser visto em termos da evolução biológica de uma espécie, está inserida num panorama mais amplo, como vocês conseguem visualizar aí na imagem. Então a evolução de um organismo biológico, a evolução de um mecanismo cerebral, por exemplo, ligada a uma espécie, está ligado a um panorama mais amplo da evolução das espécies como um todo. A evolução do organismo humano, por exemplo, e das capacidades cerebrais dos seres humanos está atrelada à evolução dos mamíferos como um todo, por exemplo. Mas também está atrelada à evolução dos répteis, porque em um determinado momento da história, nós tivemos antepassados comuns com os répteis. Lembrando, a vida na Terra, a vida biológica na Terra, ela possui um ancestral em comum, que teria nascido aí nos primórdios da Terra, como vocês podem conferir no primeiro episódio da nossa série. Como se sabe, os chimpanzés são então os nossos parentes mais próximos nessa escala evolutiva mais ampla. Como nós derivamos dos primatas, as modificações que se deram ao longo de toda a evolução humana no que diz respeito ao cérebro se deram em função desses estímulos externos, ou seja, da relação do nosso corpo com os estímulos exteriores, vindos do ambiente e vindos dos demais indivíduos dos nossos grupos. Os processos filogenéticos pelos quais passamos nos fazem, então, reagir da forma X ou Y diante dos fenômenos que se apresentam. E justamente pela capacidade de lidar com o mais amplo espectro de fenômenos, com os mais diversos ambientes, com as mais diversas conjunturas, que o ser humano conseguiu, digamos assim, dominar a Terra como um todo e se transformar na espécie preponderante
aí no planeta. Então, quer dizer, a nossa história passa por essa relação do nosso organismo com o ambiente e foi a forma com que se deu essa interação que nos construiu tal qual a gente se apresenta agora. Estamos falando, portanto, do desenvolvimento das nossas capacidades cognitivas a partir do desenvolvimento biológico do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. É a chave fundamental para a gente conseguir entender o nosso papel na conjuntura ampla do planeta. Ao longo da evolução dos primatas como um todo, o tamanho do encéfalo aumentou de 3 a 4 vezes no curtíssimo espaço de tempo de 6 bilhões de anos. Vejam quanto tempo durou essa preparação, né, para a gente ser aquilo que a gente é. Então a massa encefálica levou cerca de 6 bilhões de anos para chegar no seu tamanho atual, mas as características do cérebro humano, tais quais nós conhecemos hoje, só se deram há 50 mil anos atrás. O que em termos filogenéticos, de história filogenética, ou de percurso filogenético, é muito pouco tempo. 50 mil anos atrás é ontem. A evolução filogenética da linguagem, esse elemento central, né, para a gente conseguir entender o papel específico dos seres humanos, já que nós, seres humanos, somos os animais que mais dominam a linguagem, vai ter uma relação com o desenvolvimento do neocórtex, que é a parte mais nova, digamos assim, do nosso aparelho cerebral, que vai remeter a mais ou menos 230 milhões de anos atrás. Quer dizer, esse neocórtex começa a se desenvolver há mais ou menos 230 milhões de anos atrás e vai ter a sua constituição efetiva, tal qual encontramos hoje, né, há cerca de 50 mil anos. Mas esse movimento começa há 230 milhões de anos atrás. Começam lá com os mamíferos de uma forma ampla e vem chegando até a nós. O neocórtex é uma estrutura que cobre a parte frontal do nosso cérebro. E essa seria a parte mais nova, na verdade, do nosso aparelho cerebral. Como que se deu a evolução do neocórtex? Justamente em função da variedade, da inúmera variedade de estímulos externos que nós recebíamos, né, do tato, sensação de calor, dor, profundidade, e dos nossos outros sentidos, né, como a visão, a audição. A visão foi um fator preponderante nessa evolução. Bem, com o aumento da complexidade desses estímulos, foi necessário criar um elemento biológico ali, um aparato biológico que fosse capaz de processar essas informações da maneira mais rápida possível. Lembrando, quanto mais rápido você processa, mais chances de sobrevivência você tem num ambiente natural. Então, uma parte do organismo que fosse responsável por sistematizar esses estímulos, todos esses estímulos que vêm do ambiente. Foi aí que se desenvolveu, então, a parte mais nova do nosso cérebro, a partir do neocórtex, que se chama o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do nosso cérebro que permite o fato de nós lidarmos com informações complexas, conceitos complexos, com a linguagem de uma forma ampla, com o planejamento de ações futuras. Isso é muito relevante em um ambiente natural e mesmo na vida cultural, né? Estamos inseridos como organismos biológicos nessa grande história filogenética que se estende desde o início da vida na Terra até agora. Estamos inseridos nesse grande grupo, nos desenvolvendo a partir dos estímulos externos. Bem, mas e a ontogênese? Não precisa ofender. Fiquem com a gente. O que é isso? Vai dizer respeito ao aspecto evolutivo ou de modificação do nosso cérebro que acontece logo depois da concepção, no útero materno. Todo mundo passa por isso, quer dizer, todos nós somos resultados de um processo filogenético e todos nós somos resultados de um processo ontogenético que se dá durante uma única vida. Isso diz respeito à forma com que a gente experiencia a realidade. Como vocês conseguem perceber na imagem, o nosso cérebro não nasce pronto. Justamente por ser uma máquina extremamente complexa, a gente precisa de um tempo muito maior para desenvolver as capacidades desse cérebro. 5, 6, 7, 8 anos para desenvolver as capacidades mais, digamos assim, básicas mesmo desse cérebro.
né? Por isso que a criança não sai falando do útero materno. Ele precisa de uma série de estimulações do ambiente, do convívio com os pais, do convívio com os demais seres humanos, do ambiente de uma forma geral, para aprender a se desenvolver. Aí começa o processo de aprendizagem, que é central para a gente entender o papel da humanidade como grupo biológico, né? Como grupo animal biológico. O nosso cérebro não para de se modificar durante uma vida. Isso tem a ver com a questão da plasticidade cerebral ou plasticidade neural, que a gente vai explorar no próximo episódio. Mas o importante é a gente entender agora que o nosso cérebro está em constante modificação, tendo em vista os estímulos que lhe chegam do ambiente. Então, como a filogênese, a evolução filogenética do nosso cérebro está encaixada num panorama mais geral, a ontogênese diz respeito a essa evolução que se dá durante uma vida. Então é como se fosse um episódio mais curto dessa ampla história do nosso desenvolvimento cerebral. Então passamos por um intenso processo de mudanças biológicas como seres naturais que somos. Como podemos ver, então, esse processo não para de se dar durante uma vida e não parou de se dar durante todo o nosso passado filogenético. Bem, no meio disso tudo, dessas reflexões sobre o cérebro e da importância da gente saber mesmo como se dá esse processo, tanto no passado longínquo quanto agora, eu deixo para vocês a seguinte questão: por que nós não pensamos no desenrolar desses processos cerebrais sempre que pensamos a nossa organização social, por exemplo? Ou sempre que pensamos nos dilemas econômicos, políticos, sociais de uma forma ampla, nos quais a nossa sociedade está inserida hoje. Temos uma história comum com outros animais do planeta, temos essa possibilidade de modificar o nosso aparelho cerebral de formas específicas durante uma vida, né? Tendo em vista a estimulação devida. Por que a gente não pensa esses processos de uma forma mais ampla, do ponto de vista social, cultural ou da análise social e cultural? Então fica aqui o meu questionamento. A gente vai tentar trazer justamente essas reflexões nos próximos vídeos. Como pensar a realidade social, econômica, cultural a partir dessa perspectiva? Vem muita coisa boa por aí, tá, pessoal? Vem muita coisa inédita por aí, na verdade, fruto de uma ampla pesquisa, uma pesquisa acadêmica, na verdade, que a gente está trazendo aqui para vocês. Não se esqueçam de já deixar um like nesse vídeo, compartilhar ele com todo mundo aí e se inscreverem no canal. Até o próximo Coletividade. Na próxima semana em Coletividade. Como a capacidade de plasticidade cerebral define padrões de comportamento. Como o ambiente ainda é central para um desenvolvimento saudável das capacidades complexas do cérebro. E como uma estimulação devida pode auxiliar nesses processos, tendo em vista uma sociedade melhor.